Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do sabadão, dia 27/1. Vamos te ajudar a ter um norte, a ter um caminho já traçado para você fazer suas apostas aí no final de semana e não ficar perdido. Com isso, vai poupar bastante tempo aí de análise para você já chegar preparado no final de semana. Vamos ter também 4 bilhetes aqui no final desse vídeo, então acompanha a gente até o final para você não perder nenhuma oportunidade. E antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações, toda aquela mexida que é muito importante aqui para o crescimento do canal, para a gente continuar ajudando vocês aqui, trazendo cada vez mais vídeos, beleza? Então bora lá, primeiro jogo do dia, lá no Campeonato Alemão, primeira divisão, Wolfsburg versus Colônia. Temos aqui o Wolfsburg, 11º lugar com 21 pontos e o Colônia, 17º com 11 pontos. O Wolfsburg já vem de 2 empates seguidos, os dois jogando fora de casa e os dois ficou de 1-1. Empatou com o Heidenheim e empatou com o Mainz. O Wolfsburg é uma equipe que começou muito bem o campeonato e depois veio oscilando aqui bastante, caiu muito aí do seu rendimento. Já o Colônia vem de derrota jogando dentro de casa contra o Dortmund, perdeu de 4-0. A equipe vem fazendo uma campanha ruim até o momento aqui no campeonato, tendo apenas 2 vitórias no total e conta aqui com bastante derrotas. No retrospecto casa e fora, o Wolfsburg conta com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, sendo que já são 2 derrotas seguidas, perdeu para o Bayern de Munique e perdeu para o Freiburg. Já o Colônia, como visitante, tem apenas uma vitória, que foi sobre o Darmstadt, ganhou de 1-0, conta com 2 empates e 6 derrotas. O detalhe é que vários jogos aqui o Colônia ficou sem marcar gols. E quando a gente vem aqui na média de gols das equipes, a gente pode confirmar isso. A média de gols do Colônia é muito baixa, uma média de 0,4 e uma defesa que sofre bastante gols, uma média de 2. Contra um Wolfsburg que tem um ataque mediano, média de 1,5 e uma defesa que sofre 1,1. Com isso, a nossa precificação para esse jogo vai ficar no 5-3-2. 5 vitórias para o Wolfsburg, 3 empates e 2 vitórias para o Colônia. Vai dar para a gente uma linha justa de Wolfsburg para vencer a partida, handicap menos 0,5. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente a linha de Wolfsburg menos 0,75. Tá com odd de 2,5, a nossa linha justa tá com odd de 1,82. Então tá próximo do justo aqui, tá até bem precificado. Não vou fazer nada agora nesse mercado de handicap. Vou levar para ao vivo. Vou buscar o cenário de pegar o handicap menos 0,25 do Wolfsburg no mod de 1,80 para cima. A gente já está com odd de 1,60, provavelmente essa odd deve se valorizar ainda ali no primeiro tempo e aí a gente faz a nossa operação. Próxima partida, o Hoffenheim versus Heidenheim. O Hoffenheim, 8º lugar, com 24 pontos, e o Heidenheim logo atrás aqui, colado com 22 pontos. O Hoffenheim vem de uma sequência ruim aqui, vem de uma queda, já são 4 partidas seguidas, sem vitórias, sendo que conseguiu 3 derrotas e 1 empate. O último jogo foi aqui fora de casa contra o Freiburg, perdeu de 3-2. Nas últimas 9 partidas, o Hoffenheim ganhou apenas uma, que foi jogando dentro de casa contra o Bochum, ganhou de 3-1. Já o Heidenheim vem de uma sequência de 2 empates seguidos, o último deles jogando em casa contra o Wolfsburg, empatou em 1-1, e o outro jogando fora de casa, empatou em 1-1 também contra o Colônia. O Heidenheim está num bom momento, já são 5 partidas seguidas, sem derrotas, onde conseguiu 3 vitórias seguidas e agora vem de 2 empates. No retrospecto casa e fora, a gente tem o Hoffenheim com apenas 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Hoffenheim cai muito do seu rendimento quando joga como mandante. Ele é um time que se dá melhor jogando como visitante. E o Heidenheim como visitante já é o inverso. É uma equipe que se dá muito melhor, tem melhores resultados jogando como mandante. Aqui como visitante cai muito do seu rendimento, tem apenas uma vitória que foi contra o Colônia, conta com 2 empates e tem 6 derrotas. Na média de gols das equipes, temos um Hoffenheim com um bom ataque, média de 1,9 e uma defesa bastante vazada, média de 2,1. Contra o Heidenheim com ataque ruim, média de 1 e uma defesa muito vazada, média de 2,1. Então nesse jogo aqui a gente tem o inverso, né? O Hoffenheim, que vai jogar em casa, ele é muito melhor como visitante. E o Heidenheim, que é o visitante, ele é muito melhor quando joga em casa, nos seus domínios. Então a gente vai ter um jogo equilibrado aqui. Vai dar pra gente uma precificação de 3-4-3, 3 vitórias Hoffenheim, 4 empates, 3 vitórias Heidenheim. A linha justa vai ficar no handicap 0-0 e empate anula a aposta. Aqui na Betano estão oferecendo
oferecendo pra gente a linha de Hoffenheim -1. Então, não faz o menor sentido para mim todo esse favoritismo pro Hoffenheim, aonde a equipe conseguiu apenas 2 vitórias aqui jogando em casa. Então, dando para ele uma linha de -1, é muito esticado isso. Então, temos a possibilidade aqui de pegar o Heidenheim +1, aonde se a gente perder o jogo por 1 gol de diferença, a gente vai ter a nossa aposta devolvida. Porém, eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo que eu gosto mais. Vamos aqui, ó, criar a aposta. Vamos aqui no mercado de gols, vamos pegar o over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida. E vamos lá no mercado de handicap, vamos pegar o Heidenheim handicap +2. Aqui a gente também vai ter 1 gol de vantagem na partida. Podemos perder por até 1 gol de diferença. Porém, nesse handicap +2, se perdemos por 1 gol de diferença, a nossa aposta vai ser cumprida. A gente vai ter o green e não vai ter o reembolso, como seria lá no handicap asiático. Temos um odd de 1,90, vamos pegar aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação para esse jogo. Próxima partida, Werder Bremen versus Freiburg. O Bremen está aqui em 13º lugar com 20 pontos e o Freiburg em 7º lugar com 28 pontos. O Bremen vem de vitória jogando fora de casa contra o Bayern de Munique. Ganhou aqui de 1-0, um resultado surpreendente, totalmente inesperado, né? A equipe está numa boa sequência, já tem aqui 5 partidas seguidas, sem derrotas, porém conta com 3 empates e apenas 2 vitórias. Mas a gente pode ver aqui, ó, que conseguiu ganhar do Bayern, conseguiu segurar um empate contra o Leipzig e conseguiu ganhar aqui do Augsburg. Então teve resultado aqui contra boas equipes. E o Freiburg vem de vitória jogando dentro de casa contra o Hoffenheim, ganhou de 3-2. A equipe também está numa boa sequência, está num bom momento. Nas últimas 7 partidas, perdeu apenas 1, jogando fora de casa contra o Heidenheim. Perdeu aqui de 3-2. No retrospecto, casa e fora, o Werder Bremen conta aqui com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Freiburg, como visitante, cai um pouquinho aqui do seu rendimento, tem apenas 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Média de gols das equipes, a gente vê o que eu disse do Freiburg, que cai um pouco do seu rendimento. Tem um ataque aqui de média 0.9, muito ruim, e uma defesa bastante vazada, média de 1.9. Contra o Werder Bremen, que tem um ataque de média 1.7 e uma defesa que sofre 1.6. Precificação para esse jogo vai ficar num 4-2-4, 4 vitórias Bremen, 2 empates, 4 vitórias Freiburg. Vai dar pra gente uma linha justa de handicap 0-0, de empate anula aposta. Aqui na Betano, estamos com a linha de handicap 0-0 sendo oferecida. Porém, a gente tá com odd alta aqui no Freiburg, uma odd de 2,07. E, mesmo sendo a linha justa, dentro dessa odd de 2,07, a gente tem um pequeno valor já. Então, vamos pegar aqui o Freiburg handicap 0 com uma unidade. Em caso de empate, a nossa aposta vai ser devolvida. Vamos agora de Augsburg versus Bayern de Munique. O Augsburg está em 10º lugar, 21 pontos, e o Bayern de Munique, vice-líder, segundo colocado, com 44 pontos. O Augsburg vem de vitória, jogando fora de casa contra o Mönchengladbach, ganhou de 2-1. A equipe estava vindo de uma boa sequência, onde ficou aqui 6 partidas seguidas, sem derrotas, depois pegou uma sequência ruim de 4 partidas seguidas, sem vitórias, e agora teve essa vitória aqui, aonde está tentando se reerguer. Já o Bayern de Munique vem de vitória, jogando dentro de casa contra o União Berlim, ganhou de 1-0. A equipe está muito bem no campeonato, né? É o Bayern de Munique, sempre o favorito aí para levar o título, conta apenas com 2 derrotas até o momento no campeonato. Perdeu para o Frankfurt e perdeu para o Werder Bremen. No retrospecto, casa e fora, o Augsburg é bastante forte, conta com 3 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, perdeu aqui para o líder Leverkusen e perdeu para o Darmstadt. E o Bayern de Munique, como visitante, conta aqui com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A média de gols das equipes, o Augsburg com um ataque de média 1.8 e uma defesa de média 1.7, contra o Bayern de Munique um ataque muito bom, média de 2.4 e uma defesa que sofre 1.2. Aqui a gente vai ter uma precificação de 5-3-2, 5 vitórias Bayern, 3 empates, 2 vitórias Augsburg, o que vai dar pra gente uma linha justa de Bayern de Munique para vencer a partida, handicap menos 0.5. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de Bayern de Munique menos 1,75. Então estão dando favoritismo aqui exagerado pro Bayern de Munique. Ok, que é o Bayern de Munique e tudo mais. Mas a equipe não vem cumprindo esses handicaps esticados aqui quando joga fora de casa. Se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, a linha de menos 2, o Bayern de Munique cumpriu apenas em 25% das partidas jogando fora de casa. Já o Augsburg cumpriu a linha contrária de mais 2 em 100% dos jogos jogando em casa. Então é nessa linha que eu quero pegar aqui, ó. A gente tem o Augsburg mais 2 na odd de 1,60. Vejo bastante valor aqui, vamos pegar com uma unidade, tá feito a nossa operação.
Agora vamos de Stuttgart versus Leipzig. O Stuttgart está em terceiro colocado, 34 pontos, e o Leipzig colado aqui, quarto colocado com 33 pontos. O Stuttgart vem de duas derrotas seguidas já, ambas jogando fora de casa. Perdeu para o Bochum de 1-0 e perdeu para o Mönchengladbach de 3-1. O detalhe aqui é que quando a equipe vem jogando dentro de casa, tá com bastante resultado, tá conseguindo vencer as partidas. A gente pode ver que as últimas 3 derrotas que a equipe teve, foi todas jogando fora de casa. Já o Leipzig também vem de 2 derrotas seguidas, porém jogando em casa. Perdeu de 3-2 para o líder Leverkusen e perdeu de 1-0 para o Stuttgart. Antes dessas 2 derrotas, a equipe estava a 4 partidas seguidas, sem derrotas, onde conseguiu 3 vitórias e 1 empate. No retrospecto, casa e fora, é o que eu disse mais cedo. O Stuttgart é muito forte, conta aqui apenas com uma derrota até o momento. Perdeu para o Hoffenheim apenas. Conta com 7 vitórias e 1 empate. E o Leipzig, como visitante, cai um pouco aqui do seu rendimento. Conta com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Média de gols das equipes. Temos o Stuttgart com um ataque muito bom, média de 2.9 e uma defesa muito sólida, média de 0.8. Contra um Leipzig de ataque 1.8 e uma defesa aqui de 1.4. Precificação desse jogo vai ficar num 5-2-3. 5 vitórias do Stuttgart, 2 empates, 3 vitórias Leipzig. Vai dar pra gente também uma linha justa de Stuttgart para vencer a partida, handicap menos 0.5. Aqui na Betano, estão oferecendo pra gente a linha de handicap 0-0, com odd de 2,02 pro Stuttgart. Então, um valor bastante escancarado aqui, na minha opinião. A gente tem um empate ao nosso favor pro Stuttgart no odd de 2,02. Se ficar empatado, a gente vai ter a nossa aposta devolvida. O Stuttgart teve apenas uma derrota no campeonato até o momento, e o Leipzig, apesar de ser uma boa equipe, uma equipe que briga por título e tudo mais, quando joga como visitante, dá os seus vacilos, dá os seus tropeços, não é onde mostra o seu melhor futebol. Então vamos pegar aqui Stuttgart, handicap 0-0 com uma unidade no mod de 2,02. Último jogo aqui da primeira divisão, Leverkusen versus Borussia Mönchengladbach. Leverkusen é o líder, 48 pontos, e o Mönchengladbach, 12º com 20 pontos. O Leverkusen, líder, né, isolado, tá invicto no campeonato, vem aqui de 4 vitórias seguidas já, a última delas ganhou do Leipzig fora de casa de 3-2. Já o Mönchengladbach continua aqui na sua oscilação entre derrotas e vitórias. A última partida perdeu em casa contra o Augsburg de 2-1. Tinha ganhado antes do Stuttgart de 3-1. Então a equipe vem oscilando bastante aqui mesmo no campeonato, alternando aqui entre vitórias e derrotas. No retrospecto, casa e fora, o Leverkusen praticamente imbatível, né? Quase que imbatível, não perdeu para ninguém. Conta com 8 vitórias e 1 empate, empatou apenas com o Dort. Já o Mönchengladbach, como visitante, cai muito do seu rendimento, conseguiu apenas uma vitória sobre o Bochum. Conta com 3 empates e 4 derrotas. Já são 3 derrotas seguidas aqui. Média de gols das equipes, Leverkusen com ataque de média 3.2 e uma defesa de média 0.7, muito bom. Contra o Mönchengladbach de ataque 2.2 e uma defesa bastante vazada de média 2.9. A nossa precificação para esse jogo vai ficar num 7-2-1, 7 vitórias Leverkusen, 2 empates e uma vitória Borussia Mönchengladbach. A nossa linha justa vai ficar aqui no Leverkusen handicap menos 2. E aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de handicap menos 1,75. Com odd de 1,95, a nossa linha justa com odd de 2,22. Então tá até bem precificado aqui, não vou gostar nada aqui nesse mercado de handicap. Vou preferir levar pro live, vou tentar buscar uma linha menos esticada. A gente vai tentar buscar esse Leverkusen menos 1,25. A gente já tá com odd de 1,60, vamos tentar pegar ali com odd de 1,80 para cima. É provável que essa linha se valorize ainda no primeiro tempo. Então é a gente torcer para o Leverkusen não abrir o placar muito rápido, dá tempo da nossa linha se valorizar, nossa odd se valorizar, e aí a gente faz a nossa operação. Vamos agora lá para a segunda divisão do campeonato alemão. Mas antes, a Betano é o nosso site parceiro aqui do canal, é o site onde a gente faz todas as entradas aqui dos vídeos, e se você não tiver conta ainda, vou deixar um link aqui na descrição, pega o link, abre a sua conta, não perde tempo, já garante seu bônus aqui de boas-vindas, e vem seguir os palpites dos vídeos aqui com a gente. Garantindo seu bônus aqui, você já vai ficar com uma banca ótima para estar iniciando e tá começando a sua caminhada aqui nas apostas. Beleza? Então pega o link aí, abre sua conta e não perde mais tempo. Bora voltar aqui para as análises. Rostock versus Elfsberg. O Rostock, 17º lugar, 17 pontos, e o Elfsberg, 10º colocado, 25 pontos. O Rostock vem de uma sequência horrível aqui, já são 5 partidas seguidas sem vitórias, onde ele ficou com 4 derrotas e apenas um empate. A última partida perdeu fora de casa contra o Nuremberg de 3-0. Já o Elfsberg também vem de uma queda de rendimento aqui, 4 partidas seguidas sem vitórias, aonde ficou com 3 derrotas e um empate. A
última delas empatou jogando em casa de 2-2 contra o Hannover. Porém, o Elfsberg faz uma campanha melhor, tá mais em cima ali na tabela, teve uma boa sequência aqui, ó, no meio do campeonato, onde ficou várias partidas seguidas aqui sem derrotas, ficou 3, 6, 7 partidas seguidas sem derrotas. Porém, agora vem essa queda de rendimento aqui, onde a equipe está precisando se recuperar e voltar ao seu bom futebol. No retrospecto, casa e fora, o Rostock conta aqui com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já são 4 partidas seguidas, sem vitórias. E o Elfsberg, como visitante, conta com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Média de gols das equipes, a gente vê o Rostock com um ataque muito ruim, média de 1.1, e uma defesa bem vazada, média de 1.6. Contra um Elfsberg que tem um bom ataque, média de 1.7, e uma defesa bastante vazada, média de 1.8. A precificação desse jogo vai ficar no 4-2-4, 4 vitórias Rostock, 2 empates, 4 vitórias Elfsberg. A nossa linha justa vai ficar no handicap 0-0, empate anula a aposta. E aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de handicap 0-0. Porém, a gente está com odd alta aqui também no Rostock, odd de 2,12. O mesmo caso do jogo passado lá na primeira divisão. Então a gente tem um pequeno valor aqui no Rostock, handicap 0,0, onde a gente tem um empate ao nosso favor. Se ficar empatado, a nossa aposta é devolvida. Vamos pegar aqui Rostock handicap 0 com uma unidade na odd 2,12. Próxima partida, Osnabrück versus Paderborn. O Osnabrück, 18º lugar com 9 pontos e o Paderborn 6º lugar com 27 pontos. O Osnabrück vem de derrota jogando fora de casa contra o Karlsruhe, perdeu de 2-1. O Osnabrück é uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela, lutando para não ser rebaixado. É uma equipe que faz uma campanha muito ruim, tem apenas uma vitória no campeonato até o momento, conseguiu ganhar apenas do Hamburgo. Conta aqui com 6 empates e 11 derrotas. Já o Paderborn vem de derrota também, jogando dentro de casa contra o Fürth, perdeu de 1-0. Porém, a equipe faz uma boa campanha. Antes dessa derrota, vinha de 3 vitórias seguidas e a equipe teve boas sequências aqui, aonde ficou sem derrotas. Teve uma sequência aqui de 5 partidas seguidas, sem derrota. No retrospecto, casa e fora, o Osnabrück conta com 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. E o Paderborn, como visitante, tem 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Média de gols das equipes. Um ataque ruim aqui do Osnabrück de média 1.1 e uma defesa muito vazada, média de 1.8. Contra um Paderborn com um bom ataque, média de 1.6 e uma defesa ruim também, média de 2. A precificação desse jogo fica no 5-3-2, 5 vitórias Paderborn, 3 empates, 2 vitórias Osnabrück. Vai dar pra gente uma linha justa de Paderborn ML, Paderborn para vencer a partida. E aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha justa de handicap menos 0.5, Paderborn para vencer a partida. Só que tá com odd alta, que dá pra gente a possibilidade de pegar aqui, ó, o Paderborn handicap menos 0.25. Uma linha abaixo, na odd de 1,80, já temos um valor legal aqui dentro dessa odd. Vamos pegar com uma unidade o Paderborn handicap menos 0.25 na odd de 1,80. Em caso de empate, a gente vai ter metade da nossa aposta perdida. Próxima partida, Wiesbaden versus Hertha Berlim. Wiesbaden, 13º lugar com 22 pontos e o Hertha Berlim, 8º lugar, 26 pontos. O Wiesbaden vem de uma queda de rendimento aqui, vendo viés de baixa. Já são 5 partidas seguidas sem vitórias, aonde ficou com 4 derrotas e 1 empate. Antes disso, a equipe estava vindo de uma sequência contrária, de 5 partidas seguidas sem derrotas, aonde ficou com 4 vitórias e 1 empate. E o Hertha Berlim vem de uma sequência muito boa aqui, onde já tem 8 partidas seguidas sem derrotas, conta com 3 vitórias e 5 empates. No retrospecto casa e fora, o Wiesbaden tem 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E o Hertha Berlim, como visitante, conta com 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A média de gols das equipes, temos um ataque ruim do Wiesbaden, média de 1, e uma defesa boa, média de 1.1. Contra um Hertha Berlim de ataque 1.6 e uma defesa muito vazada, média de 2.1. A nossa precificação vai ficar num 3-4-3. Jogo equilibrado, 3 vitórias para o Wiesbaden, 4 empates, 3 vitórias Hertha Berlim. A nossa linha justa vai ficar lá no handicap 0-0, empate anula a aposta. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha justa de Wiesbaden mais 0.25, com odd de 1,88. A gente tem até a possibilidade de pegar o Wiesbaden dupla chance no odd de 1,70. Por mais que o Wiesbaden esteja vindo do momento ruim, um viés de queda, e o Hertha Berlim esteja ao contrário, vindo de um bom momento, um viés de alta, não tem como a gente fugir aqui da nossa precificação. Dentro da nossa precificação, essa linha de dupla chance na odd de 1,70 tem muito valor. A gente pode ver também que o Hertha Berlim está num bom momento, mas ele conta com muitos empates. Então vamos pegar aqui o Wiesbaden, dupla chance nessa odd de 1,70 com uma unidade.
Último jogo aqui do dia, vamos de Fortuna Düsseldorf versus São Paulo. O Fortuna Düsseldorf, quinto lugar, 31 pontos, e o São Paulo, líder, 36 pontos. O Düsseldorf vem de empate jogando fora de casa contra o Hertha Berlim, ficou de 2-2. A equipe faz uma boa campanha, nas últimas 5 partidas teve apenas uma derrota que foi pro Kiel jogando dentro de casa. Já o São Paulo é o líder, está invicto no campeonato, não perdeu para ninguém, vem de vitória jogando dentro de casa sobre o Kaiserslautern, ganhou de 2-0. Antes disso, a equipe estava vindo aqui de uma sequência de 3 empates seguidos. No retrospecto casa e fora, o Düsseldorf conta com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o São Paulo conta aqui com 4 vitórias e 4 empates. A média de gols das equipes, temos um bom ataque do Düsseldorf, média de 1.9, porém tem uma defesa muito ruim, média de 1.7. Contra o São Paulo, de bom ataque, média 1.6 e uma boa defesa, uma defesa sólida, média de apenas 1 gol. A precificação para esse jogo fica no 4-4-2, 4 vitórias São Paulo, 4 empates, 2 vitórias Düsseldorf. Vai dar pra gente a linha justa de São Paulo menos 0,25. Aqui na Betano, estão oferecendo pra gente a linha justa de handicap 0,0. Então temos uma linha abaixo do que a gente projetou como linha justa, dando pra gente mod de 1,83 aqui no São Paulo handicap 0,0. É bastante valor já nessa odd, porém eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo, aonde eu gostei mais. Vamos lá, criar a aposta. Vamos pegar aqui o handicap, São Paulo handicap mais 1. Aqui é a mesma coisa que a gente está pegando a dupla chance do São Paulo. Vamos agora lá no mercado de escanteios, vamos aqui no final, ó, escanteios handicap, lá no final, Fortuna Düsseldorf mais 1.5. Para o Fortuna Düsseldorf ter 2 escanteios de vantagem na partida. De 9 jogos que o Fortuna Düsseldorf fez em casa, ele iria cumprir essa linha em todos. E o São Paulo, jogando como visitante, na linha contrária aqui, ao menos 1.5, ele iria cumprir ela apenas em um jogo. Então temos aqui o mod de 2-12, aonde a gente tem o empate ao nosso favor. Lá no handicap 0,0, se ficasse empatado, a nossa aposta ia ser devolvida. Então gosto muito mais dessa aposta criada aqui com uma odd melhor. Vamos pegar aqui com uma unidade, tá feito a nossa operação para esse jogo. Bora lá agora com os nossos bilhetes prontos aqui do dia. Separei aqui pra gente o primeiro deles, uma tripla no mercado de escanteios. Lá no jogo do Fortuna Düsseldorf versus São Paulo, handicap escanteios do Fortuna Düsseldorf, handicap mais 1.5. No jogo do Augsburg versus Bayern de Munique, race 5 cantos do Bayern de Munique, para o Bayern de Munique marcar 5 escanteios primeiro na partida. E no jogo do Leverkusen versus Mönchengladbach, race 3 cantos do Leverkusen, para o Leverkusen marcar 3 escanteios primeiro na partida. Uma odd de 2,07, vamos aqui com meia unidade. Bora agora para o próximo bilhete, uma tripla no mercado de gols no jogo do Rostock versus Elfsberg, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida. No jogo do Osnabrück versus Paderborn, over 1.5 gols da partida também. E no jogo do Wiesbaden versus Hertha Berlim, over 1.5 gols da partida também, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,74, vamos com meia unidade aqui também. Tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, uma dupla de dupla chance. Lá no jogo do Wolfsburg versus Colônia, dupla chance do Wolfsburg ou empate. E no jogo do Stuttgart versus Leipzig, dupla chance do Stuttgart ou empate. Odd de 1,96, vamos com meia unidade aqui também. Tá feita a operação. Próximo e último bilhete, uma dupla de dupla chance também. No jogo do Osnabrück versus Paderborn, dupla chance do Paderborn. E no jogo do Düsseldorf versus São Paulo, dupla chance do São Paulo. Odd de 1,98, vamos aqui com meia unidade. Encerrado então, pessoal, os jogos do sabadão, grade bastante cheia, dia bem movimentado, 10 jogos aqui apenas no campeonato alemão para a gente estar acompanhando. Então, anota todos os cenários que a gente passou aqui no vídeo, o que é para levar para o live, para você não ficar perdido e saber o que fazer na hora que o jogo estiver rolando. São muitos jogos ao mesmo tempo, se a gente não tiver tudo muito bem anotado, tudo certinho, a gente acaba ficando perdido e faz merda. Faz todas as entradas pré, segue a gestão direitinho, que com certeza vai dar bom. Beleza? Confere aí também, se você está inscrito no canal novamente, se não tiver inscrito, já vai se inscrevendo, deixa o like, deixa um comentário, ajuda a gente aí, dá essa força que é muito importante, essa sua colaboração, para que a gente continue trazendo cada vez mais vídeos e continue melhorando aqui para vocês cada vez mais. Beleza? Tá, até o próximo vídeo aí. Valeu!